E chegava à noite, ela estava cansada, exausta, ainda tinha que ouvir os insultos da sua rival, que era Penina, né? Penina ria, debochava dela, né? Falava que ela não valia nada, não servia para nada, que ela sim, né, podia dar vida para Eucana. Então, Ana se sentia humilhada, cansada, exausta, e eu creio que a Bíblia foi ficando assim, irmãos, foi ficando assim por muitos e muitos, né, anos. Ela foi se sentindo daquele jeito, talvez, né, muitas das vezes ela pensava em desistir, né, largar, né, daquele casamento, largar aquela vida e ficar sozinha, mas não, irmãos. Ela, né, colocou no seu coração o desejo de que ela podia mudar a história, de que ela podia mudar aquela situação. Né? Muitas das vezes para ela era triste ouvir os insultos da sua rival. Muitas das vezes ela ia dormir, às vezes chorava, né? Quantas das vezes ela chorou e o seu marido não viu o seu choro, né? Ou a rival não via, ou muitas das vezes via, ainda debochava, humilhava mais ela. Então ela se sentia inútil, né? Mas ela foi se sentindo sim, né? É igual na vida da gente, muitas das vezes as pessoas olham para nós e falam: você não é nada, você não pode nada, você não é capaz de nada, você é o menor da sua casa. Mas Deus tem um propósito na nossa vida. Deus olha para aquele que é o pequenininho, para aquele que é humilhado. Né? As pessoas te humilham, mas esquecem que Deus vai te honrar, que Deus vai te levantar para você fazer a diferença nessa terra. Deus, aleluia. Né? Não foi assim com Davi? Davi era um menino, né? Não tinha aparência nenhuma, era esquecido do campo, porque cuidava de ovelhas, ninguém dava valor para ele, ninguém achava que ele ia ser ninguém na vida do dia, que ele, né, pudesse ser o rei. Os irmãos dele humilhavam ele, né? Os irmãos dele eram fortes, tinham estrutura, né? E achavam que eles eram melhor, que eles eram uma bambam, e que Davi não era ninguém. Mas Deus já tinha escolhido ele, Deus do ventre da mãe dele, né? Um grande propósito na vida dele. E foi quando, né, Deus chamou Samuel que fosse à casa de Jessé para ungir Davi. E quando chegou lá, Jessé foi apresentando os filhos. Esse aqui é bonito, esse é robusto, esse aqui tem aparência. Vai ser esse. Mas Deus não olha como o homem olha. Deus não vê aquilo que nós vemos. Nós vemos a aparência por fora. Deus vê a aparência de dentro. Deus vê o coração, Deus sonda o coração do homem, o coração da mulher. E ali, né, Deus falou para Samuel que não era nem daquele. Foi quando Samuel perguntou, né, para Jessé se tinha mais algum. Lá tem um menino que cuida de ovelha, né? Aí então chama ele. Ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. E aí, irmãos, cresceu o quê? Grande ódio no coração dos irmãos. Por quê? Porque eles achavam que eles eram melhor, né? Eles achavam que Davi não era ninguém. Mas quando Davi chegou, Samuel derramou aquela unção, né, na cabeça de Davi, eu creio, irmãos, que a inveja dos irmãos foi maior que tudo naquele momento, porque eles pensavam que podia ser eu sou melhor, eu faço melhor, mas não, Deus escolheu um pequenininho que ninguém dava valor. É verdade. E foi assim com Ana, foi assim com cada um de nós, né? Quando você estava lá, às vezes vão olhar e falar: nossa, isso daí não vai por nada não, essa daí não vai passar disso. Mas não, o homem vê com olhos, Deus vê com outros olhos. Né? É verdade. Deus muda a história. Então aqui menina, né, olhava para Ana e dizia: Ana, não vai chegar a lugar nenhum, nunca vai poder ter filho. Eu vou ter quantos filhos eu quiser, mas Ana não vai ter nenhum. Vai chegar uma hora, né, que Eucana vai se cansar e vai largar ela, vai olhar só para mim. Mas não, o coração de Eucana era Ana. Ana era amada dele, né? Ana é aquele mais amado, né? Então, Ana ali não desistiu. Por mais, né, que a rival dela estava contra ela, né, que apedrejava ela, mas ela ali no seu coração, em silêncio, quantas vezes
Mas chegou um momento que ela falou: hoje eu vou lá e vou fazer a diferença. Hoje eu vou lá e vou mudar o decreto. Hoje eu vou lá e vou fazer minha oração chegar até o coração de Deus. E hoje eu vou ter resposta de Deus. Foi quando Ana decidiu ir no templo, né? E chegou lá, Ana começou a falar com o Senhor, ela começou a orar, ela começou a buscar, né? Foi quando o sacerdote ele achou que ela estava embriagada. Porque é assim, irmãos, muitas das vezes nós estamos falando com Deus e nós choramos aos pés do Senhor. As pessoas, né, estão de fora, não sabem o que a gente está falando, não sabem o que está dentro do coração da gente. Muitas das vezes acham que a gente está louco, que a gente está bêbado, né, que a gente está perturbado, mas não, irmãos. Nós temos o nosso jeito de falar com Deus, o nosso propósito, a oração, né, que a gente vai apresentar a Deus tem que vir de dentro para fora. Não é da boca para fora, de qualquer jeito. Você tem que se humilhar aos pés do Senhor, né? Você tem que se humilhar, você tem que buscar Ele de coração, você tem que falar com Ele, né? Espírito e verdade, só você e Deus. É um momento gostoso quando você se ajoelha aos pés do Senhor e você fala, você busca, você chora, você louva e o Senhor atende, o Senhor responde. E ali eu creio que Ana falou com o Senhor, né? Senhor, eu não aguento mais a Penina ficar, né, me insultando, dizendo que eu não sou nada, que eu não sou ninguém. Senhor, olha a minha situação. Senhor, se eu sou sua serva, se o Senhor é na minha vida, Senhor, que o Senhor faça com que eu gere um filho. E aí, irmãos, aquela oração dela subiu, né, até o trono de Deus. E eu creio que ali o Senhor foi colhendo cada lágrima, cada palavra que aquela mulher falava. Ela falava com gemido, com dor no coração, né? Muitas das vezes ali, ela muito amargurada de alma, e ela expressou, né, lá do fundo do seu coração, aquela oração para Deus. Foi quando ela falou que muitas das vezes nós oramos, nós pedimos, mas nós falamos da boca para fora. Nós não falamos de coração puro, né? As nossas palavras não são verdadeiras. A gente ora para orar, mas não é assim, irmão. Nós temos que ter firmeza, nós temos que ter fé e nós temos o quê? Né? Que está ali diante de Deus no propósito. Nós temos que ter propósito diante de Deus. É Deus. Foi quando Ana, né, ali, entre gemidos, ela falou com o Senhor: Senhor, que eu gere, Senhor. Se eu gerar, Senhor, deixarei o meu filho na casa do Senhor para fazer a sua vontade, para estar na obra do Senhor. Olha, irmãos, será que nós teríamos essa coragem de dizer: Senhor, se eu gerar, vou deixar meu filho? Nós não teríamos. Eu falo, nós não deixaríamos. Nós não teríamos. Gerar o nosso filho e depois deixar lá. Eu creio que nós não teríamos essa coragem, mas Ana teve. Ana foi sincera e Ana cumpriu com o Senhor que ela prometeu. Muitas das vezes a gente faz promessas para Deus e Deus faz na nossa vida e nós não cumprimos. Nós deixamos de cumprir. Mas Ana não. Ana foi fiel até o fim. E eu creio, irmãos, que quando Ana fez aquela oração, né, diante de Deus, ela se derramou na presença do Senhor. O Senhor lá de cima, do céu, olhou para ela e falou: essa é minha serva, essa é a oração que hoje eu estou recolhendo da minha serva e eu vou abençoar. Não há como eu responder a oração dela. E ali, né, Ana saiu dali, foi para a casa dela e chegando lá, Ana gerou. Quando, né, eu creio que Penina olhou para Ana e viu que a Ana estava diferente. Penina, com certeza foi eu, Ana, o que está acontecendo com Ana? Ana, né, engordou, está diferente. E ali quando ela soube, irmãos, que Ana estava grávida, eu creio que ela ficou com vergonha das humilhações que ela fez para Ana. Porque muitas vezes é assim, irmãos. O inimigo usa as pessoas para querer nos envergonhar, para querer, né, nos diminuir. Mas quando o Senhor Deus nos exalta, o Senhor Deus, né, dá a resposta para nós das nossas orações, o inimigo fica envergonhado. O inimigo
que olhou e falou, mas como pode? Ela gerou e agora levou no tempo. Será que Penina teria essa coragem? Eu acho que não. Né? Porque quando tudo é fácil na nossa vida, a gente, né, se acomoda. Mas quando, né, tudo está difícil, aí a gente faz um propósito, né? A gente faz um propósito, né, forte com Deus. E ali a gente honra, ali, né, a gente cumpre aquele propósito. Porque quando a gente faz um propósito com Deus, a gente tem que se cumprir. Deus. Né? Porque Deus é poderoso para nos dar a vitória, né? Então ali, irmãos, Deus honrou Ana, né? Deus deu a vitória para ela e todas as pessoas que acusavam ela, que achavam que ela não era nada, que ela não era ninguém, que pôde ver que Deus era maravilhoso, que Deus era com ela. É Deus. Né? Tudo tem um momento certo, a hora certa e o tempo certo, né? Irmãos, quanto tempo eu orei, quanto tempo eu busquei para venda da minha casa e nada aconteceu. Quando, né, o pastor falou, vamos fazer um propósito com Deus, vamos fazer uma campanha de 7 dias na sexta-feira, cada um faz, né, o seu desenho, coloca na caixinha. Irmãos, eu fiz o meu desenho, eu coloquei na caixinha. No primeiro dia da campanha, fiz a campanha, no segundo dia Deus respondeu. Glória a Deus, aleluia. Segundo dia, eu fiz a campanha no sábado, na sexta, no sábado Deus respondeu. Glória a Deus. Deus respondeu a minha oração. E aí, irmãos, naquela semana, na quinta-feira, a mulher me ligou e falou, tem como você vir aqui? Eu falei, não, porque na sexta-feira era o segundo dia da campanha e eu não ia perder a campanha, eu não ia quebrar minha campanha. Eu falei, não, na segunda-feira eu vou. Ela falou, de certeza? Eu falei, de certeza. Eu estou te dando a minha palavra e eu sou de palavra. Se eu te falei que eu vou segunda, eu vou. Irmãos, foi uma luta para chegar lá. A partir do momento que nós saímos daqui até chegar lá, foi grande luta, né, que nós passamos. Né? Caminhão na nossa frente, carregado de pedra grita. A pedra saiu do caminhão, veio atrás, a gente estava na alta mão, a pedra veio e quebrou o vidro do nosso carro, né? Mesmo assim, eu só falei, Deus, obrigado pelo livramento. Quebrou, mas não chegou a atingir ninguém. Deus deu livramento. Glória a Deus. Fomos, né? Tudo, irmão, que aconteceu ali estava para dar errado. Mas nós só ali, em silêncio, falando com Deus. Eu só falava com Deus, Senhor, a vitória é em nome de Jesus. Glória e ali só em silêncio, irmão, nós fazendo tudo, era provas e mais provas, levante e mais levante, mas Deus deu vitória. Glória a Deus. Eu vim embora, né, com a minha mudança, com a minha vitória na mão, pela honra e glória do Glória Senhor, eu vendi a minha casa. Aleluia. E agora, pela honra e glória do Senhor, eu vou comprar minha casa. Glória a Deus. Eu estou determinando que eu vou comprar, porque eu falei para Deus, a partir do momento que eu coloquei no meu coração que eu vou vender, aí eu fiquei em silêncio, só em silêncio. E eu e a mulher, a gente conversando, eu não falei nem com o meu esposo. Porque o meu esposo, se eu falar para ele conta para todo mundo, tem coisas que você tem que fazer no silêncio, é só você e Deus. Então, eu e ela, a gente negociando em silêncio. Só eu, Pablo e o Samuel que sabia. E a gente foi no silêncio, até no último momento eu tive que falar para ele, mas foi no último momento que eu falei, a gente vai viajar. Aí ele olhou assustado para mim, vai? Eu falei, vamos, nós vamos viajar, porque, né, a mulher falou que é para a gente ir lá assinar a venda da casa para ela. Aí ele, né, ficou todo feliz e a gente foi, e Deus Glória a glória de Deus, porque das outras vezes que a gente abria a boca, tudo dava errado. Então, irmãos, quando a gente coloca um propósito na mão de Deus, a gente, né, faz aquele propósito com Deus, a gente tem fé e a gente busca, irmãos, tudo acontece, né? E essa campanha, né, de sexta-feira, eu digo para os irmãos, não percam, irmãos, Deus está operando tremendamente, né? Deus está operando, se Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na vida de cada um aqui. Cada propósito que
Deus, dessa amém, caixinha, Jesus. Deus vai cumprir na vida de todo mundo, Aleluia. né? A bênção não é só minha, a bênção de todo mundo. Oh,